Olá! Bem-vindo ao canal Louise Crovesi. E no vídeo de hoje a gente vai conversar sobre sintomas. Eles realmente batem o martelo que meu paciente tem disbiose? Então assista até o final para você descobrir se o seu paciente que tem vários sintomas gastrointestinais, se você pode dizer para ele com total certeza que ele tem disbiose. Bora lá? Bom, meu povo, a gente tem vários vídeos aqui no canal falando sobre como detectar disbiose. Vou deixar aqui no card para vocês, tá? E o que acontece? Conforme a gente estuda, a gente vai aprendendo, a gente vai entendendo algumas coisas. Eu sempre deixo claro para os meus seguidores, para os meus alunos, que a avaliação por meio dos sinais e sintomas, a gente não consegue afirmar 100% que o paciente tem disbiose. A gente consegue meio que avaliar o risco de disbiose. Por quê? Os sintomas gastrointestinais nem sempre refletem disbiose. Um grande exemplo é uma pessoa que tem constipação. Ela pode ter distensão abdominal e flatulência, tudo oriundo da constipação dela. Se ela não vai no banheiro, fica tudo entupido. Não tem como os gases passarem. As bactérias ficam ali fermentando aquele bolo fecal e tudo. E isso vai gerando ali essa distensão, tanto oriunda das fezes que não estão saindo, dessa flatulência oriunda da fermentação e que não necessariamente é um indicativo de disbiose. Mas tem aquele ponto, né, que eu falo que uma constipação é um sinal de que o intestino não está funcionando muito bem. A gente expõe as nossas bactérias e as nossas células a elementos que deveriam ser excretados, que não deveriam estar ali, que o ideal é uma frequência evacuatória diária, já que a gente se alimenta mais de uma vez ao dia e a gente produz elementos que têm que ser eliminados, que não foram absorvidos, xenobióticos que a gente tem contato, como por exemplo o agrotóxico, os aditivos que vão ser metabolizados e excretados ali nas nossas fezes para serem eliminados. Então a gente precisa eliminar isso com uma certa frequência. Então, o primeiro ponto que a gente precisa entender é que os sintomas são ferramentas interessantes para nos ajudar como norte a identificar se o paciente está em risco ou não de disbiose. Talvez esse seja o termo mais ideal, que eu talvez não tenha utilizado em vídeos anteriores, mas é avaliar o risco por meio de sinais e sintomas. Um outro ponto é que um único sintoma, ele não pode determinar a disbiose em si. Então, o paciente que tem flatulência, ele pode estar fermentando demais. Ele pode ser um paciente que tem a tendência de fermentar. Ele pode ter um aumento de bactérias fermentadoras na sua microbiota, o que não necessariamente é um ponto negativo, porque a gente tem bactérias fermentadoras positivas, ou ele até pode ter essas bactérias dentro do valor de referência, mas ele é um indivíduo mais sensível, que ele acaba fermentando mais e sentindo mais os efeitos dessa fermentação, ao contrário de outros indivíduos. Cada ser é único, então a gente não pode pegar a flatulência única e exclusivamente e bater o martelo que aquilo é sinal de que o paciente está fermentando demais e de que ali são bactérias ruins que estão fermentando e que ele tem disbiose. Quando a gente tem a presença de um único sintoma, as chances de ele ter disbiose são menores do que o indivíduo que tem a presença de vários sintomas, né? Então, o indivíduo que tem constipação, que tem problema de digestão, que tem ali flatulência, distensão e várias alterações, dor abdominal, né? Então, isso tudo vai aumentando o leque de possibilidades. Como é a consistência dessas fezes? Geralmente, a saúde intestinal, ela reflete o que é a alimentação desse indivíduo. E parando para pensar, a gente tem até um vídeo que eu vou deixar aqui sobre as fibras, né? Como elas são importantes para a microbiota. Na constipação, provavelmente esse indivíduo consome poucas fibras, bebe pouca água, e isso reflete indiretamente na microbiota. E o resultado dessa dieta pobre em fibras e pobre em água é uma constipação. Então, ele pode estar levando a uma disbiose que está resultando ali no efeito de ele não ter essa evacuação diária, como deveria de ser, num padrão 3/4 da escala de Bristol, né?
Por quê? Ele tem uma baixa ingestão de fibras. Então, o sintoma não necessariamente já reflete desbiose, mas pode ser um indicativo de hábitos que podem, a longo prazo, gerar um distúrbio nessa microbiota que vai gerar uma desbiose, né? E a gente tem que ter atenção nesse sentido com os pacientes, para que a gente possa fazer as intervenções corretas. Então, os sintomas, eles dizem muito com relação ao que está acontecendo no ambiente onde essa microbiota está inserida e que pode ser prejudicial ou não para aquela microbiota. Um outro exemplo é a diarreia. A diarreia, às vezes, aquele paciente que tem dias esporádicos, não é tão frequente, aquelas fezes sem muita formação, às vezes pode ser um indicativo de intolerância alimentar. E aí ele acaba tendo esse sintoma de diarreia, como por exemplo no caso da intolerância à lactose. E aí a gente tem que observar se isso é um indicativo de intolerância alimentar ou alguma outra alteração, né? Porque o padrão de mudança nesse perfil pode ser uma infecção, pode ser ali porque ele tomou uma antibiótico terapia e aí mexeu realmente com a flora e acabou mexendo com essa formação das fezes, mas pode ser um forte indicativo também de intolerância alimentar. Então, os sinais e sintomas, eles podem indicar algo que não está adequado na alimentação ou que não está adequado no funcionamento do intestino, que é o ambiente e o substrato, né? A gente está falando do substrato e do ambiente, respectivamente, dessas bactérias, desses micro-organismos. E isso pode afetar esses micro-organismos e levar, então, à desbiose. Então, os sintomas, eles vão refletir como está a saúde intestinal e, de forma indireta, pode nos dizer o risco que aquele indivíduo tem de desbiose ou não. E para a gente saber de fato, hoje a gente tem alguns exames, né, como a dosagem de zonulina, o teste de lactulose manitol, o próprio sequenciamento da microbiota. São exames que podem trazer essa informação. Mas é sempre importante a gente ouvir os sintomas que o paciente tem, porque isso sempre vai nos ajudar de alguma forma, até para indicar o caminho das pedras de aonde a gente precisa corrigir para minimizar aqueles sintomas. Como eu falei, por exemplo, no caso da flatulência excessiva, ele pode ter um aumento de algumas bactérias fermentadoras, o que não necessariamente é um ponto negativo, porque ele pode ser um indivíduo mais sensível. Então, não necessariamente aquele sintoma está indicando aumento de bactérias ruins. Às vezes, ele tem uma microbiota em equilíbrio, mas tem maior sensibilidade à fermentação dessas bactérias que naturalmente habitam nossa microbiota. E aqui eu queria finalizar tocando no ponto que eu sempre falo, odor fétido, né, de fezes e de gases é um indicativo forte de desbiose. Isso porque a gente tem um odor característico, mas que é algo suportável. Quando é algo insuportável, isso indica a produção de alguns metabólitos pela microbiota que são de características de decomposição, que não deveriam de ser formados. E quando a gente tem esse tipo de metabólito, é um indicativo de que há um aumento de bactérias inflamatórias. E por isso que há uma grande correlação desse sintoma, odor fétido, com desbiose, o que não quer dizer que sempre vamos encontrar desbiose nesses casos, mas a gente vai encontrar alterações no perfil da microbiota, que podem ser um estágio que antecede a desbiose de fato. Então, antes da gente ter a desbiose instalada, a gente vai começar a ter pequenas mudanças nessa microbiota que não vão influenciar tanto assim na funcionalidade dela e que talvez não traga tantos impactos metabólicos no seu paciente, mas que a longo prazo, se nada for feito para intervir na causa daquela desbiose, a gente pode ter um quadro de desbiose instalado. Então é sempre importante a gente tentar entender o que está acontecendo dentro do corpo do nosso paciente, observar os sinais e sintomas, observar mudanças e melhoras, porque tudo depende de cada ser, depende da individualidade. E sintomas exagerados, eles não são normais.
É normal você ter uma flatulência porque você comeu uma coisa diferente, tem um pouquinho de gases ali. É um dia típico que você mudou sua alimentação, você se expôs a alimentos que não está acostumado. Tudo bem, mas você ter diariamente esse desconforto, ficar com dor, distensão, às vezes ter sintomas de, né, eu sempre falo aqui, né, de casos de pessoas que dão entrada no hospital achando que está infartando e a gases, porque a gente pode sentir dores em várias regiões por causa do reflexo que os gases dão e podem doer regiões que a gente acha que está com uma coisa grave e não, é gases. E assim, é cômico, mas é constrangedor naquele momento você chegar, meu Deus, achei que estava morrendo, mas não, eu precisava peidar, né? Tipo assim, né? São histórias reais. Bom, é importante a gente ouvir e saber, porque quando tem anormalidades, significa que tem algo de errado, tem muita fermentação. Pode ser um nacebo, né? Pode ser ali porque essa pessoa é mais sensível e a gente precisa ter um olhar e ajudar o paciente da melhor forma possível. E a resposta vai estar ali na microbiota, porque se a gente tem sintomas no local onde elas estão hospedadas, isso pode ser um reflexo da microbiota ou isso pode influenciar a microbiota. E aí a gente precisa entender e controlar esses sintomas para que o paciente tenha qualidade de vida e a gente também impeça que essa microbiota desequilibre. Bom, eu espero que esse vídeo tenha sido esclarecedor, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa seu like, já se inscreve no canal. Gente, eu gosto quando vocês ficam aqui comigo, me acompanhando. A gente tem vídeo toda terça, toda quinta, tudo aqui é pra vocês. Pode deixar a sua dúvida e sugestão aqui nos comentários que eu sempre respondo todo mundo. E a gente se vê no próximo vídeo. Um grande beijo, tchau!